Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Muitas vezes nós olhamos a morte de Cristo não como um sacrifício, não como devemos olhar para ela, mas aqui o texto diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da Páscoa, ele foi sacrificado. Mas eu gostaria de trazer uma palavra para esclarecer um pouquinho sobre o sacrifício, porque a necessidade do sacrifício e por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Desde a queda do homem, temos que voltar ao princípio, a Gênesis, lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, Deus havia dito para ele, havia já de antemão, antes dele pecar, antes de desobedecer, Deus o havia advertido, diga, olha, não coma da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comer certamente morrerás. E o ser humano, ele não foi criado para morrer, ele não foi criado, nós fomos criados para viver eternamente, mas por causa do pecado, o nosso corpo precisa morrer, porque Deus disse que o salário do pecado é a morte. Então vamos voltar ali para Gênesis, já que estamos falando de Gênesis. Todos conhecem a história, que Adão e Eva, eles viviam nus, eles não se envergonhavam pela sua nudez, mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles ficaram envergonhados, porque o pecado traz vergonha, o pecado trouxe enfermidade, o pecado trouxe dor, tudo que existe de ruim no mundo é consequência do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência. Deus se dirigiu a Adão e disse, por tua causa maldita é a terra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, houve uma espécie de mutação genética, com a maldição que veio acompanhada do pecado. E nós vemos que com a proliferação do pecado, mais e mais doenças, pragas e tudo mais surge, porque o pecado tem se avolumado sobre o planeta, que tem perto de 8 bilhões de habitantes na atualidade. Então eles estavam nus, mas como eles se arrependeram, nós vemos ali que Deus vestiu eles com peles de animais. Agora, pensa comigo, eles já haviam tentado se vestir com folhas de árvores, agora Deus vestiu eles com peles de animais. O que nós entendemos quando Deus vestiu eles com peles de animais? Que em virtude do arrependimento que Adão e Eva tiveram, então ali houveram os 2 primeiros sacrifícios, e eu tenho certeza absoluta que foram 2 cordeiros que morreram no lugar de Adão e Eva. Ali foram os primeiros sacrifícios registrados na Bíblia. Então entendemos isso, e foi o próprio Deus que veio e sacrificou eles, para que eles não morressem eternamente. O seu corpo padeceu, assim como o nosso, mas o espírito de Adão e Eva estão vivos na eternidade ao lado do Pai, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Só que junto com esse sacrifício daqueles cordeiros, houve a primeira promessa do Messias. Deus se dirigiu a Eva, a serpente disse, olha, vocês serão inimigos para sempre, a descendência da mulher e a sua descendência, mas eu vou enviar aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então ele estava prometendo ali o Messias que um dia viria para se sacrificar em nosso lugar. Na instituição da Páscoa, houve um sacrifício de cordeiros. Em Êxodo capítulo 12, hoje nós lemos pela manhã
os 14 versículos da instituição da Páscoa, Deus disse assim: olha, eu vou resgatar vocês, eu vou libertar o povo hebreu da escravidão dos egípcios. E nesse dia, que era o 10º dia, eles separaram um cordeiro de 1 ano. No 14º dia, eles sacrificaram aquele animal. Então, eles mataram o cordeiro, um por família, de acordo com o número de pessoas da família. Se fosse pequena a família, era chamada a família vizinha, que também era pequena, para sacrificar um cordeiro. E aquele cordeiro, então, o sangue foi passado nos umbrais das portas. Quando o anjo destruidor, o juízo de Deus, nós temos que olhar nesse âmbito, o juízo de Deus veio sobre os egípcios. Quando ele viu o sangue nos umbrais das portas, o anjo dizia: aqui houve uma morte, eu não posso entrar. Então o sangue livrou eles do juízo. Uma morte vicária, uma morte de um animal no lugar do filho mais velho, do primogênito naquela casa. Alguns meses depois, Deus dá toda a lei do Antigo Testamento para Moisés, alguns meses depois da Páscoa, e nessa lei dizia uma série de pecados, falava de uma série de pecados, e de como esses pecados eram cobertos. Eu sou sacerdote do Antigo Testamento, e alguém pecava, ele teria que trazer os animais, tinha touros, tinha bodes, tinha cordeiros, mas o principal era cordeiro. Então ele trazia até o sacerdote, ele confessava o seu pecado, impunha a mão sobre a cabeça daquele animal, e o seu pecado era transferido, e o animal então morria no lugar daquela pessoa. Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus, que esses sacrifícios eram sacrifícios imperfeitos, porque todos eles apontavam para o futuro, assim como o sacrifício lá na Páscoa apontou para o sacrifício perfeito de Jesus. Esses sacrifícios de animais que toda semana, todos os meses, durante a vida inteira, as pessoas tinham que oferecer constantemente esses animais em sacrifício por causa do seu pecado, eles eram imperfeitos e eles apontavam para um sacrifício perfeito. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não purificavam o ser humano do pecado, eles apenas cobriam. O que é cobrir? Ele era colocado por cima. Eu tenho o meu pecado, é sacrificado um animal no meu lugar. A Bíblia diz que Moisés, ele colocava a mão no sangue, ele espargia, respingava sobre as pessoas. Então aquilo simbolizava o quê? As pessoas estavam cobertas por aquele sangue, mas elas não eram purificadas do seu pecado. Deus olhava, via o sacrifício, e a ira dele era desviada. Como eles criam, como eles acreditavam que um dia viria o Messias, a salvação sempre foi pela fé, então eles foram purificados. Agora no Novo Testamento, vai nos dizer claramente sobre esses pecados, veja só, sobre esses sacrifícios imperfeitos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Eram sacrifícios imperfeitos. Havia necessidade de um sacrifício perfeito. E qual sacrifício perfeito era exigido pela santidade e pelo juízo de Deus? De um ser humano puro, que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, que foi tentado em todas as coisas, mas jamais cedeu ao pecado. Então a Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e Ele não encontrou nenhum que não pecasse, porque todos se perderam, todos se extraviaram, e diz a Bíblia que pelo seu próprio braço direito Ele trouxe salvação. Deus havia prometido já antes da fundação do mundo, que Jesus Cristo, o Filho dele, viria então sem pecado algum, para se entregar em sacrifício ao nosso lugar. Jesus
é o cordeiro que tira o pecado, já que o sangue de bodes, de touro, de cordeiros do Antigo Testamento, eles não tiravam o pecado, apenas cobriam. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi na direção de João Batista, e João Batista ouviu, ele apontou para Jesus e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios imperfeitos não tiravam, mas o sacrifício de Jesus tira de todo o pecado, é o único que purifica de todo o pecado. Por isso lá na palavra em 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo o pecado. Jesus Cristo tira todo pecado. Essa é a maior expressão do amor de Deus por nossas vidas. Jesus disse aos seus discípulos, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus veio, Ele deu a vida, quando Ele se entregou na cruz, foi a maior expressão do amor que alguém pode dar por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, então Jesus veio para morrer pela pessoa mais íntegra que existe na face da terra, porque ela também nasce em pecado. Assim como Jesus veio morrer e é poderoso para perdoar e salvar o pior criminoso de toda a face da terra, porque o amor dele é um amor incondicional. Eu e você não merecemos esse amor, nós não fizemos nada, absolutamente nada de bom, para que agradasse os olhos do Pai, de Ele dizer, Ele merece a salvação. Não, ninguém merece salvação. O ser humano, ele nasce condenado ao inferno, mas enquanto ele está vivo, há esperança para ele se voltar para o Senhor novamente. Agora nós precisamos dar uma resposta ao amor de Deus. O ser humano, ele precisa responder, ele não pode ficar quieto, ele não pode ficar passivo, é necessário dar uma resposta a esse amor incondicional que o Senhor tem para nós. Voltando ao versículo primeiro que eu li aqui, de 1 Coríntios 5:7, eu li apenas uma parte. Ele diz assim em todo o versículo: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Porque ele disse para lançar fora o velho fermento? Nós temos que olhar para a Páscoa, para a instituição da Páscoa. Quando Deus instituiu que além de matar aquele cordeiro, eles deveriam comer pão sem fermento e deveriam comer ervas amargas. As ervas amargas, como a rúcula, ela representa a amargura da escravidão. Então o ser humano é escravo do pecado, e então as ervas amargas, elas lembram a escravidão, mas o pão sem fermento porque tem apenas uma única exceção na Bíblia, que o fermento não é atribuído ao pecado. Em todos os outros momentos, o fermento da massa, ela é atribuída ao pecado, porque começou pequeno, mas ele vai se avolumando e vai contagiando, vai contaminando outros também. Então a resposta que Deus diz aqui, diz assim, joguem fora o velho fermento, jogue fora a sua natureza pecaminosa, faça morrer a sua natureza pecaminosa, morra para Jesus e viva para Deus. Aliás, morra para o mundo e viva para Deus. É a única maneira de nós termos a vida eterna, é fazermos morrer o velho homem, porque quando nós nos decidimos por Jesus Cristo, nossos pecados, eles foram cravados lá na cruz do Calvário.
E agora eu preciso dar uma resposta para Deus. Eu vou ficar passivo, sabendo que existe um sacrifício que foi feito no meu lugar, e eu não vou fazer nada? Eu tenho que tomar uma decisão. A Bíblia diz que pelas tuas palavras será condenado, assim como pelas tuas palavras será justificado. O que é esse ser justificado? É se tornar justo diante de Deus. Mas só existe um meio de se tornar justo diante de Deus, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós recebemos, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, então eu me torno justo diante de Deus, não por mérito, mas por graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que não vem das obras? Porque eu poderia chegar diante de Deus e dizer: eu estou aqui porque eu fiz algo que merecesse. Mas não, a Bíblia diz que a salvação é graça, presente merecido, e esse presente merecido, eu preciso responder para Deus, se eu recebo esse presente, e quando eu recebo esse presente da vida eterna, que eu não mereço, então eu dou a resposta de dizer: daqui para frente eu vou viver uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Daqui para frente eu não vou viver mais para o meu bel prazer, eu vou viver para Deus, querendo agradar ao Senhor, querendo agradar aquele que se sacrificou em meu lugar. E como que eu faço isso? Me entregando por inteiro ao Senhor. Deus não aceita ninguém que se entrega pela metade. Eu já falei essa ilustração aqui, mas vou repetir. Conta-se que havia um culto numa praça pública e o pregador convidou quem queria se entregar para o Senhor Jesus. Aí ele disse que no meio da multidão, na época não existia cadeiras de roda, veio um homem que não tinha nenhuma das pernas, e ele veio se arrastando, andando pelas mãos, e chegou próximo daquele pregador, e ele disse: Deus recebe meio homem, metade de um homem, porque ele se referia a ele mesmo como apenas metade de um homem. E a resposta daquele pregador foi: Deus recebe metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não recebe um homem inteiro que se entrega apenas pela metade. Isso quer dizer que se você se entregar para Cristo, você precisa se entregar por completo, não deixando nada para trás. Por isso eu quero fazer uma oração agora, e se você quiser repetir essa oração, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como citei agora há pouco outro texto da Bíblia: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Qual a resposta que você dá para Deus? Feche os seus olhos. E se você quer dar uma resposta de se entregar por inteiro, você repete esta oração. Você vai responder ao amor de Deus, ao amor incondicional. Se você ama Deus, e eu creio que você ama, você só ama porque Ele amou primeiro. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando lá no Éden, Deus deu o passo em direção ao homem, quando deu a Páscoa, instituiu a Páscoa, Deus deu o passo em direção ao homem. Quando enviou seu Filho Jesus, foi Deus dando o primeiro passo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E agora Ele quer uma resposta da sua parte. Então, se a sua resposta é positiva, e você quer se entregar por inteiro ao Senhor, repete essa oração comigo, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, sou o pior pecador,
merecedor do inferno, mas eu também sei que a tua salvação é um presente imerecido, e eu quero dar uma resposta ao sacrifício do teu filho. Eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Lava-me de todo o pecado, passa o sangue do teu filho Jesus no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Gera o novo nascimento e me batiza com o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor.